Deixa eu falar para você, para vocês que me ouvem, os pastores que estão aqui e os demais que estão me ouvindo. Se você ler a palavra de Jesus, palavra lá em Isaías, através do profeta Isaías, no capítulo 58, ele diz assim: o jejum que eu escolhi que vocês fizessem é para libertar os cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Às vezes a pessoa se santifica, né, se isola, se exclui de tudo e de todos para buscar a presença de Deus, para ser mais santa, mais pura. Mas ela se esquece das pessoas que estão entulhando os hospitais sem condições, os hospitais. As pessoas estão deitadas em macas, no chão, nas cadeiras, as pessoas doentes, enfermas, cada um com um problema, gente que foi acidentada, recém-acidentados, pessoas que tiveram problema, elas dão entrada nos hospitais e a gente vê o caos. Nós temos visto o caos dentro dos hospitais, dos prontos-socorros, e eu fico pensando, puxa vida, meu Deus, quantas pessoas vivendo no desespero, sem ninguém, sem condições humanas de serem atendidas, porque elas são atendidas como se fosse o resto da humanidade. Essa é a realidade. Às vezes são atendidas como cachorros, são consideradas como animais num pronto-socorro. Essa é a realidade. Eu tenho assistido às reportagens na Record e no R7, eu tenho visto o povo gemendo, urrando de dor por conta das suas doenças, das suas mazelas, dos seus acidentes, enfim, de problemas que elas vivenciam nas suas casas e trazem para dentro dos hospitais. Quer dizer, essas pessoas não têm ninguém por elas. Nós somos a única esperança, as únicas esperanças dela. Porque se a gente não ajudar essas pessoas, se a gente não estender a mão, se a gente não colocar toda a nossa força, todo o nosso coração, se nós não colocarmos todo o nosso jejum em função dessas pessoas, o que adianta a gente pregar a palavra de Deus? O que adianta a gente ser pastor, bispo? O que adianta igreja? O que adianta templo? O que adianta tudo que nós fazemos? Não adianta nada, porque o jejum que Deus quer que nós façamos é estender a mão para o aflito. Jesus viveu entre os aflitos. Ele vivia entre os aflitos. Jesus não vivia nos palácios, ele vivia nos lugares escuros e escusos, nos becos, nas cidades destruídas. Ele vivia entre aquelas pessoas que estavam completamente condenadas à morte. Você vê esses 10 leprosos que procuraram Jesus, eles não podiam entrar na cidade. Jesus não os atendeu na cidade, Jesus os atendeu fora da cidade, porque os leprosos daquela altura estavam excluídos da sociedade. São os doentes de hoje. São os doentes de hoje. Por exemplo, você pode imaginar, você teve essa experiência, você também, o Formigoni, você com certeza deve ter tido essa experiência, o Francisco, é que vocês são hoje pastores, vocês são homens de Deus, hoje vocês são profetas de Deus. Sabe por quê? Porque um dia um profeta de Deus estendeu a mão para vocês. Então, vocês não podem nunca, nós não podemos nunca, jamais, em tempo algum, esquecer das nossas origens. De que um dia um profeta estendeu a mão para nós e nos acolheu. Por exemplo, eu lembro, Clodomir, poxa, você foi um assaltante, você foi um bandido, você foi a mão armada. Poxa, hoje você é uma pessoa respeitada, um homem de Deus, um servo de Deus, um profeta de Deus. Mas você vivenciou a sua família destruída, a sua casa destruída, a fome que havia, o seu pai que bebia, seu pai que vivia nas drogas, vivia no álcool, enfim, você enfrentou o inferno e você também enfrentou
o problema da sua mãe nos últimos dias da sua vida, ela estava doente com câncer, você foi assisti-la lá e viu o sofrimento dela. Então, esse sentimento, nós temos que continuar dentro de nós para ajudar aquelas pessoas que estão gemendo.